Beleza, gravando. Então, boa noite, pessoal. Eu tinha falado para vocês na outra aula que eu ia mandar os links das reuniões do grupo do WhatsApp, mas a gente recebeu uma orientação essa semana para eu usar a plataforma. Então, acho que todo mundo que está aí deve ter dado certo, ou vocês devem estar passando o link entre vocês. Então, a partir de agora, eu vou colocar lá na plataforma. Eu não sei se vocês já conseguiram visualizar, mas da aula passada eu já consegui colocar o vídeo. Dessa aula de hoje, eu coloquei um slide. Quem tiver aí no notebook quiser colocar, eu não consigo colocar porque eu estou sem notebook ainda. Mas eu coloquei lá para vocês, tem os principais tópicos, as imagens também. Então, quem puder aí ir acompanhando pelo slide, se não, depois usa para estudar. E aí, na semana que vem, eu já passo para vocês, durante a aula, o slide, porque eu já vou estar com o meu notebook tudo ok. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né, da psicologia organizacional e do trabalho. Então, antes da gente falar da história, quando a gente analisa assim o cotidiano das pessoas dentro dos contextos de cultura, a gente sempre vai analisar e sempre verificar que sempre está ligado às organizações. Todas as fases da nossa vida, desde que a gente é bebê até a fase adulta, né, a fase da terceira idade, a gente sempre está em contato com essas organizações. E o nosso processo de socialização na sociedade também está vinculado, né, nas escolas, nos condomínios, igrejas, nas empresas. Então, tudo sempre tem esse papel da organização na nossa sociedade. Os serviços também que a gente precisa, que hospital, postinho de saúde, escola, correios, né, que vocês estavam falando que os correios estão em greve, eles também são necessários e essenciais para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida, e estão ligadas às empresas, seja privada ou não. A gente pode pensar também nas organizações agrícolas, supermercados, até as empresas que fornecem nossa energia, água, internet. Então, a gente está cercado pelo ambiente do trabalho. E muito, muito também da nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, os problemas também que enfrentamos estão relacionados com essa dinâmica de organização na sociedade. Porque essas organizações são o modo com que nós, né, as pessoas e os grupos, se estruturam para atender às nossas necessidades mesmo. E esse né, entre outros fatores, o motivo que leva o trabalho a ser tão central na nossa vida. E a partir do trabalho e da forma com que a gente organiza, que conseguimos atender às nossas necessidades e às nossas demandas. O trabalho ele possibilita também que cada indivíduo assuma um papel e uma identidade dentro de um grupo. E não só estar em um trabalho, estar em uma empresa, mas também quando a gente não está diretamente. A gente pode pensar naquelas pessoas que às vezes perdem o emprego ou então perdem a possibilidade, a oportunidade de trabalhar. Isso vai afetar fortemente a vida do indivíduo e também dessa família que está vinculada a esse indivíduo. Então, dessa forma, a gente vai perceber que a gente vai conseguir reproduzir no campo científico e profissional de que a gente não consegue separar, muitas vezes, essa esfera do trabalho e os outros contextos da nossa vida pessoal. Para a gente compreender o ser humano integral, a gente precisa entender essa inserção dele no mundo do trabalho e as relações que elas são criadas dentro dessas organizações que ele está. Essa, então, é a tarefa central, é a missão que caracteriza esse espaço da ação da psicologia. Ela vai fazer o quê? Então, explorar, analisar, compreender como que interage essas dimensões, né, dentro da vida das pessoas, dos grupos, das organizações no mundo cada vez mais complexo que a gente vive. A partir daí, então, a psicologia ela vai criar algumas estratégias, uns procedimentos para promover a saúde do trabalhador ou preservar
ou até mesmo restabelecer essa qualidade de vida, esse bem-estar. Como que a gente pode pensar em restabelecer? Às vezes as pessoas que estiveram um tempo na prisão, por exemplo, que voltam para o mercado de trabalho, a psicologia também dá. Oi? É só para tirar uma dúvida aqui. Você falou aí de hospitais, correios, etc. Falando de organização. Quando você está falando de organização, só falando organização verbo ou sujeito? Sujeito. Como assim? Ah, perfeito. Sujeito. Na organização empresa, tal, ou organizar verbo. Eu Não, fiquei é confuso. sujeito mesmo, de empresa. Tá, perfeito. E então, para a gente compreender esses aspectos, hoje, então nós vamos falar sobre a questão histórica, né? A constituição histórica do campo da psicologia organizacional e do trabalho. A psicologia, como vocês já sabem, ele é um ramo muito amplo de conhecimento. E para aprofundar nessa área da psicologia organizacional e do trabalho, aconteceram três principais elementos de interação para essa construção histórica e essa intervenção. Que aí está lá no slide de vocês, quem estiver acompanhando aí. O primeiro aspecto, ele vai representar as demandas sociais da sociedade. Então, primeira coisa que aconteceu, a sociedade pedia, demandava aqueles desafios. Depois, posteriormente, teve o avanço do conhecimento científico. Todas as áreas estavam se ampliando, a psicologia também começou a se ampliar para conseguir abarcar tudo isso. E em terceiro, essas interações que foram construídas ao longo do tempo, dentro com outros profissionais, não só com os psicólogos, que foram configurando essa identidade própria da disciplina, né? Que a gente pode falar aqui de disciplina, mas da psicologia organizacional. Para entender, então, essa dinâmica, é importante a gente começar com um olhar histórico sobre essa área, para a gente compreender essas demandas sociais que, ao longo do tempo, estruturaram e moldaram essas formas de estudar, de intervir nos problemas humanos e nas organizações de trabalho. Então, primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês de um contexto mais internacional, mais amplo, no mundo, e depois focar um pouquinho no Brasil. O Brasil, ele vai ter um pouco desse cenário internacional, mas as coisas foram acontecendo um pouco mais tardio. Então, todos esses itens que eu vou citar aqui que aconteceu no mundo, aconteceu no Brasil, mas um pouco mais tarde, né? Então, em toda disciplina, não só em psicologia organizacional, é muito difícil a gente definir uma data de início, né? Onde tudo começou. Porque a gente sempre vai encontrar os precursores, alguma teoria, sim, que colaborou para o surgimento. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, principalmente em psicologia, são teorias da filosofia. E isso mostra que o conhecimento ele vai construindo de uma maneira progressiva. Sempre acontece a colaboração, que nem sempre é intencional, né, dos colaboradores dentro de diferentes contextos e também dentro de diferentes momentos históricos. Então, com a psicologia organizacional também é assim. Ao longo da história, a gente vai encontrar pesquisadores, filósofos, cientistas preocupados com essa questão do trabalho e com as pessoas inseridas nele. Então, além dos precursores em filosofia, em 1899, na Itália, foi criado um laboratório para estudar a fadiga. O que é a fadiga? É aquela exaustão que estava chamando muita atenção na época. O que leva as pessoas a terem tanto exaustão? Como que a gente vai lidar com essa fadiga das pessoas? Então, foi criado na Itália, nessa época, um laboratório para estudar. Ainda não era a psicologia organizacional e do trabalho, mas era um estudo das pessoas naquele ambiente do trabalho. Então, aconteceu esse laboratório e depois foram surgindo outros laboratórios, outros institutos que tinham esse mesmo objetivo de estudar a questão da exaustão, e eles começaram a estudar também a questão de selecionar trabalhadores, usar os testes para selecionar pessoas para determinados cargos. A gente vê isso muito marcante assim na Primeira Guerra Mundial.
O exército americano, ele utilizou bastante dessa técnica de seleção para testar a inteligência dos seus aliados e das pessoas que eles colocavam lá nos cargos maiores. Então, mais uma vez, não era uma questão afunilada da psicologia organizacional, mas era um início ali de trabalhar com testes, de selecionar trabalhadores. E também nesse momento, 1910, 1917, foram aparecendo uns cargos novos, né, que exigiam um avanço melhor na tecnologia. Lembrando que nessa época, esses avanços assim que a gente fala, era a questão da datilografia, os trens, né, motoristas de trens, os telefones, as pessoas que operavam os telefones, entre outros. Então, era um avanço tecnológico da época e era necessário pessoas para trabalhar com aquilo ali. Era necessário saber quem que estava preparado para esse tipo de trabalho. Então, tiveram esses laboratórios. Em 1903, aparece um cientista que ele é chamado Walter Scott, e ele publicou um livro sobre psicologia da publicidade. Esse livro ele fala algumas questões sobre as técnicas de publicidade e também fala um pouco dessa questão da seleção de pessoas. Ele não estava falando da psicologia do trabalho, mas ele estava falando dessa questão de selecionar e de fazer a publicidade, que também faz parte, né? E aí foi só em 1913, 10 anos depois desse livro do Walter Scott, que foi lançado um livro que aí sim foi definido como um marco do início da psicologia industrial, né? Que ainda era falado psicologia industrial. Esse livro ele é intitulado Psicologia e Eficiência Industrial. Ele é considerado, então, um pioneiro daquilo que a gente vai se referir como psicologia industrial. Pode parecer claro, né? Lançou o livro e criou a psicologia industrial, mas a gente não pode esquecer daqueles que a gente falou antes, dos laboratórios, de Walter Scott, que é anterior a isso e teve um peso grande para Hugo Munstenberg, que lançou esse livro. Esses outros pesquisadores, eles tiveram um peso importante para que ele pudesse lançar esse livro, que foi o marco da psicologia industrial. O interesse, então, de Hugo Munstenberg estava naquilo que, por muito tempo, foi a atividade principal da psicologia organizacional de trabalho, que é a seleção de pessoas e o uso de testes psicológicos para ajustar as pessoas nos cargos certos. O nome do livro, né, como vocês já viram, Eficiência Industrial, Psicologia e Eficiência Industrial, que teve relação com o próprio nome da área, né, Psicologia Industrial. Então, o início oficial, assim, oficial, né, entre aspas, está nessa obra, que aborda essa questão de seleção de pessoas e teste. Esse livro, então, ele é tomado como o marco do nascimento da psicologia industrial e ele vai se estruturar em 3 partes principais que vão demonstrar as preocupações que existiam na época, que foram as preocupações iniciais, assim, dentro de psicologia. Então, ele aborda no livro, primeiro, a gente deve procurar o melhor homem possível para o trabalho. Então, ele estava se tratando de seleção de trabalhadores. O melhor trabalho possível. Ele discutia os fatores que afetam a eficiência do trabalhador. E em terceiro, o melhor efeito possível, que ele também vai analisar aquelas técnicas de venda, de publicidade e de marketing. Se a gente analisar, por mais que essa obra seja de 1913, a gente ainda vê hoje a necessidade que os trabalhadores atuem, né, dentro desses cargos e que ajustem também as suas habilidades emocionais dentro daquele cargo, tanto para a eficiência dele dentro do trabalho ou na produção. Oi! E Oi, a internet gente. deles caiu. Oiê, Jana, é dela? Ai, achei que era a minha Tá aqui, bom. Eu também. falando. Nossa, achei que era a minha aqui também.
Também achei que era minha, que aqui ameaçou chover para tudo, acaba com tudo. Ainda não caiu a minha, não sei o que aconteceu. Ih, coitado, será que ela conseguiu voltar? Aí em Paraíso está chovendo? Tá chuviscando, que é? Tá, já começou a chuviscar. Aqui tá uma chuvinha gostosa, vai dar para limpar o telhado já. Será que ela sabe que o dela caiu ou não? É uma boa pergunta. Agora. Ela já tá dando aula lá. Caiu o sinal lá da professora. Só a professora que caiu. Ela tá digitando lá no grupo do Zap, vamos ver o que é. Então, mas será que vai ter que sair e voltar de novo? Acho que não é essa. Ela entrar de novo, não é? Ela colocou lá no Zap que é falha técnica. É. Ela disse que vai ter que abrir outra reunião. Com certeza, ela vai mandar outro link. Pior, já fica difícil de entender, ainda cai desse jeito que é tão ruim, né? É verdade. Ela colocou outro. Vai mandar outro link e vai ter que sair, então, né? Eu vou postar no grupo nosso. Beleza. Voltou no mesmo, não precisa sair, não. É o mesmo link? Uai, tá parecendo. É o mesmo grupo. Eu acho que é. Mas cadê ela, gente? Ai.